Quem é mãe sabe que não há nada pior que ver um filho doente, não é mesmo? E aí vem as receitinhas caseiras, os chás, medicamentos naturais e até medicamentos comerciais que alguém indica para ela. E ela, naquele desespero, acaba aceitando e dando para o filho. Será que isso está correto? Eu sou Amanda Nagamate, sou médica pediatra e atendi alguns casos na semana passada que vieram com receitas caseiras e acabaram comprometendo, prejudicando a saúde dos seus filhos. Então eu fiquei muito preocupada com a situação, porque foram indicados por ser medicamentos naturais que não fariam mal nenhum e as crianças tiveram sérios prejuízos para a saúde. Esses medicamentos têm algumas diferenças, tá certo? Então, o que é fitoterápico? O que é um medicamento natural, né? Então, qual que é a diferença? Quando usar, como usar? Então, eu vim falar um pouquinho para vocês que existe um conceito sobre planta medicinal. São plantas que não foram estudadas, mas que são usadas por pessoas já mais antigas, que naquela época não tinham tantos recursos, não tinham tantos medicamentos e que acabam passando de geração para geração. Um exemplo é o boldo. Então as pessoas acabam falando, eu vou tomar um chá de boldo para problemas de estômago e aí, né, vai ficar tudo bem. Então, essa é um tipo de planta medicinal que não tem estudos científicos alegando a sua eficácia, mas que as pessoas continuam usando. Agora, os fitoterápicos são plantas que foram estudadas, mas tem poucos estudos provando a sua eficácia. Um exemplo dela é a folha do maracujá para ansiedade. Então, ele não tem estudos, mas são vendidos para esse fim. Que a gente questiona, será que deve ou não ser usado, né? Como não tem comprovação científica. Agora, os fitomedicamentos são medicamentos oriundos de plantas que foram estudados, que têm comprovação científica, que foram patenteados, tá certo? E são comercializados. Então, os fitomedicamentos, eles têm estudos e que acabaram sendo usados pela indústria que compraram a sua patente. Eles não podem ser manipulados, tá? Tem um muito comum que é usado aí para melhora da imunidade, tratamento aí para prevenção de resfriados, de gripes, que as mães acabam aí passando de mães para mães aí e acabam utilizando nos seus filhos. Mas eu deixo um alerta aqui que nem todos os medicamentos são indicados para os bebês. Os bebês são crianças muito pequenininhas com as suas particularidades e que normalmente acabam se intoxicando por medicamentos que são dados de forma errada, na dose errada, para finalidades que não são indicados naquela faixa etária, tá? Então, eu atendi 2 casos na semana passada de intoxicação medicamentosa por esses medicamentos, que são ditos medicamentos naturais e que acabaram intoxicando. Um deles, ele tinha no componente, na composição do medicamento, uma substância alcoólica que acabou induzindo lá uma sonolência excessiva e risco de parada respiratória no bebezinho. O bebezinho estava bem comprometido, tá? Porque essa medicação foi indicada no caso de cólica. Então, tomar muito cuidado, tá certo? E o outro medicamento, a mãe acabou dando de horário, porque a criança estava muito gripadinha e ela acabou exagerando da dose e acabou dando excesso de medicamento. A criança chegou com vômitos, dores fortes, né? E chegou desidratado, hipotenso, hipotérmico, né? Com uma hipotermia. Então, assim, muito cuidado. Principalmente para as crianças, muito cuidado. Na dúvida,
leve ao pediatra, converse sobre, né, o uso das medicações mais adequadas para cada situação. Não é porque ele tem a receita lá de um remédio que foi dado para uma outra criança que pode ser dada para todas as crianças. Não é assim que funciona. Cada tratamento é individualizado e eu peço aqui para vocês, tá? Precaução aí com a automedicação. Automedicação é um risco à saúde dos seus filhos. Então, evite a automedicação. Um abraço, até o próximo.